E vamos entrevistar agora o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, que pediu ao Ministério da Defesa e também ao Tribunal Superior Eleitoral evidências de confiabilidade ou não das urnas eletrônicas. Senador, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Para começar, senador, diante dessa situação de dúvida ainda em relação ao processo eleitoral em várias esferas da administração pública, eu gostaria que o senhor explicasse para a audiência da Jovem Pan News, então, o conteúdo e o objetivo desses ofícios que foram enviados para o TSE e também para o Ministério da Defesa. E também eu gostaria que o senhor nos dissesse que leitura o senhor fez desse posicionamento, ou pelo menos dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele disse que as Forças Armadas estariam orientadas a atacar o processo eleitoral. Por favor. Bom, primeiro, repudiar de imediato a declaração do ministro Barroso. Ela é equivocada no conteúdo e na forma. Não cabe a um ministro de Corte Superior fazer declarações de cunho político, menos ainda em um evento público internacional. Você não pode confundir uma eventual posição, um eventual arrobo de indivíduos com a postura institucional das Forças Armadas. Então, é um erro muito grave cometido pelo ministro, mas que gerou uma nota por parte do Ministério da Defesa, cujo conteúdo aponta a sugestão de alterações ou de modificações no sistema de voto eletrônico. Então, é muito importante, é o que nós cobramos dos dois órgãos, do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Defesa, informações claras, transparentes no tocante a que sugestões foram essas e quais foram as respostas, para que todos nós brasileiros possamos ter a confiança no sistema, que é essencial para o regime democrático. Perfeito. Agora seguimos com a pergunta de Cristina Grêmio. Bom dia, senador. Esse ponto que o senhor toca é muito importante, porque a questão é a confiabilidade que a população tem no sistema. E uma vez que está instalada essa dúvida, por que não o Tribunal Superior Eleitoral deixar tudo muito claro para nós? Tem um ponto específico que são essas questões, essas orientações, essas sugestões levantadas pelas Forças Armadas e passadas para o TSE e que ficaram em sigilo. O senhor acha que cabe alguma medida de tentar tornar isso transparente para a gente saber ao menos que pontos que na visão das Forças Armadas parecem passíveis de correção? Você pode respeitar o sigilo com relação a algum aspecto técnico que, enfim, facilitasse um acesso de ataques. Mas isso é muito remoto, uma vez que a urna, a priori, não tem nenhum tipo de contato externo, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não está conectada à internet. Então é muito importante esclarecer, porque nós hoje vivemos, no mundo todo, no Brasil em especial, num regime de narrativas em redes sociais. E as instituições democráticas não podem se limitar a essa discussão rasa, elas precisam ter clareza. Se o Ministério da Defesa foi convidado pelo TSE para participar desse processo e apresentou sugestões, é importante que a nação tenha conhecimento de que sugestões são essas e quais foram as respostas. Eu tenho confiança no sistema eleitoral, tenho confiança no sistema das urnas eletrônicas, que vem funcionando há tanto tempo, sem nenhum relato consistente de problemas de maior relevância, mas se existe esse debate, ele tem que ser público, não cabe discussão em rede social. Isso aí está totalmente fora do que é razoável para instituições sérias. Diogo Schelp. Senador, o debate sobre o combate à corrupção, que se pensava praticamente extirpado, né, aqui no Brasil, achava-se que inclusive não entraria na discussão aqui nas eleições desse ano, no entanto voltou com força depois de revelações aí a respeito principalmente de recursos do MEC. O senhor também vem se esforçando aí para fazer bloqueios de recursos suspeitos nos últimos anos. Gostaria que o senhor explicasse essas tentativas de bloquear recursos suspeitos e sobre a questão do MEC. Efetivamente, a nossa ação de fiscalização, justamente com o gabinete compartilhado do Movimento Acredito, gerou bloqueios de 2 bilhões de reais, em particular 2 grandes licitações do FNDE, e existem valores suspeitos em análise na casa dos 7 bilhões, totalizando 9 bi. Todos eles recursos públicos que estão em contratações aparentemente com defeitos, com vícios ou direcionamentos. A gente tem que entender que o fenômeno da corrupção ele não é ideológico. São quadrilhas, são bandidos, e eles se adaptam ao cenário político e tentam continuar a sua atividade criminosa. A mudança que nós tivemos política com a eleição de Jair Bolsonaro não é suficiente para você alterar esse cenário. Até porque nós temos vários agentes que estiveram envolvidos em governos anteriores e que hoje são proeminentes figuras do governo Bolsonaro.
Então, o que nós temos tentado fazer é ajudar o trabalho institucional de fiscalização. O parlamento tem esse papel também, é uma das funções constitucionais do parlamentar, fiscalizar o executivo, garantir a plena aplicação dos recursos públicos. E a gente tenta fazer isso através do nosso mandato no Senado, da ação conjunta com deputados. Eu espero que os outros órgãos façam o seu trabalho com maior celeridade. O Ministério Público, infelizmente, vem retardando muito as ações. E isso gera uma confusão e um desperdício muito grande de tempo em áreas que nós não podemos ter isso, saúde, educação, coisas básicas, e que são contaminados pela distribuição de recursos. E eu sou notoriamente um crítico do formato atual do orçamento brasileiro. Isso tudo abre brechas para corrupção e desvios. Pergunta agora de Ricardo Salles. Alessandro, bom dia. Essas narrativas que você citou e que circundam realmente na internet, de parte a parte, elas são alimentadas em grande medida, ou pelo menos estimuladas de forma direta ou indireta, por uma série de ações. Veja só, como você citou bem, ministros do Supremo Tribunal comparecendo a eventos no exterior nos quais se tecem críticas diretas ou indiretas ao próprio presidente da República, quer dizer, um magistrado tomando partido. Isso é absolutamente incompatível com o exercício da judicatura, uma vez que exige a imparcialidade. No íntimo, cada um tem as suas opiniões, mas, né, de outro lado, essa resistência injustificada em ver aprovado o comprovante da votação, dizendo, inclusive, que queria voltar para o voto em papel. Nunca se quis voltar para o voto em papel. Se queria emitir um comprovante ao lado da urna eletrônica. Não foi isso que foi dito. Inclusive, ministros do Supremo, novamente, indo ao Congresso Nacional para militar as suas opiniões pessoais. Por outro lado, toda essa discussão acerca daquele inquérito, que até hoje não se diz o que tinha lá dentro. Aquele inquérito de 2018, que deu ensejo àquela discussão de que o presidente teria vazado o inquérito. E agora, mais ainda, por fim, esse convite às Forças Armadas, quase que esperando que ela simplesmente chancelasse, ninguém esperava que as Forças Armadas se dedicassem, como se dedicou, de forma aprofundada, a analisar as questões. Quando viram que as Forças Armadas se dedicou e apresentou críticas e sugestões consistentes, e ao que nos parece, e acho nesse aspecto muito correto o seu questionamento, disse, não, agora não precisa mais, quer dizer, queria Forças Armadas para chancelar algo superficialmente. Para se dedicar a fundo, a gente não quer que participe mais. Quer dizer, isto não é, essa narrativa toda que nós estamos vendo, não acaba ela mesma alimentando essa série de dúvidas e questionamentos da sociedade e que, portanto, parece ser bastante legítima? De fato, você tem uma série de atores fora da sua atribuição constitucional. Eu tenho uma opinião particular de que a má qualidade da representação política brasileira abriu espaço para que outros atores participassem politicamente, particularmente ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes das Forças Armadas. A Constituição não reserva para nenhum desses órgãos ou integrantes de órgãos, de instituições, o papel de opinar, palpitar politicamente. Eles têm que ficar adstritos, limitados à sua atuação institucional. Quando você gera essa omissão constante do parlamento, você acaba estimulando essa busca por soluções alternativas. Isso é muito ruim para a democracia. Eu entendo e sou um defensor desde o início de 2019 que é preciso colocar limite a essa situação com transparência. Garantir que o brasileiro possa ter uma justiça respeitada, que tenha uma atuação nas instâncias superiores parecida com aquela atuação que é exigida do juiz de primeira instância, porque o juiz de primeira instância não pode sair dando entrevista na rádio local, falando de casos que vai julgar ou está julgando. O juiz não pode fazer manifestações de cunho político partidário na primeira instância. O CNJ toma medidas muito duras, mas o Supremo está acima do CNJ e não submete a nenhum tipo de autoridade. Isso é negativo. Numa democracia não existe poder absoluto. Existe uma ponderação entre poderes. Então, acho que nós precisamos cada vez mais esclarecer para a população os fatos, para garantir um processo eleitoral que seja tranquilo e democrático. Eu vi uma manifestação do pré-candidato do Partido Novo muito negativa, no sentido de que a democracia perderia com a eleição de Bolsonaro ou de Lula. Ele está absolutamente errado, ele está sem noção mínima do que é democracia. A democracia é respeito ao resultado das urnas, independentemente da minha vontade individual. Então, nós precisamos de um processo eleitoral que a gente sabe que vai ser difícil,
mas que seja o mais transparente possível, para que a gente possa ter mais adiante uma sociedade mais unida, mais pacificada e que possa enfrentar os problemas verdadeiros do Brasil. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo eleitoral em destaque na entrevista com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, a quem agradecemos pela participação. Até uma próxima, senador. Até a próxima. Saúde para todos.